Sejam bem-vindos ao canal Elétrica Fácil, um canal onde trataremos sobre eletricidade e as suas vertentes, utilizando uma linguagem simples e fácil e descomplicada. Trataremos da eletricidade, postando vídeos tanto teóricos como práticos, e trataremos desde os fundamentos da elétrica até assuntos mais complexos, como automação, instalações industriais, instalações prediais e por aí vai. Iniciarmos, nós vamos tratar sobre os fundamentos da eletricidade. O que seriam esses fundamentos da eletricidade? Bom, envolve algumas grandezas como tensão, corrente, frequência, potência e resistência. São os requisitos mínimos que um eletricista deve conhecer para poder trabalhar com eletricidade básica, com eletricidade em geral. Conhecendo essas grandezas, sabendo trabalhar com essas grandezas, entendendo o que é cada coisa, vai facilitar muito a nossa vida no dia a dia como eletricista. Se eu fosse tratar dessas 5 grandezas, tentar explicar sobre elas num vídeo só, ficaria um vídeo muito extenso. E então eu achei melhor dividir. Cada grandeza eu irei postar um vídeo falando sobre ela. Ficará mais fácil para entender e ficará menos cansativo. Então, a primeira grandeza que nós vamos ver aqui é a tensão elétrica. Vamos procurar entender o que é tensão elétrica, como ela é gerada. O que seria tensão elétrica? Tensão elétrica também é conhecida como diferença de potencial. É a diferença de potencial elétrico entre 2 pontos. Isso é muito importante. Para ter tensão elétrica, você sempre tem que ter 2 pontos. E o que é a diferença de potencial em questão? Falando de uma maneira mais simples, nesses 2 pontos, um tem excesso de elétrons e o outro tem necessidade de elétrons. Então, onde tem excesso de elétrons, vai mandar para onde tem necessidade de elétrons. Essa que é a diferença de potencial, correto? Simplificando isso, nós podemos falar que tensão elétrica é a força necessária para movimentar elétrons de um ponto a outro, correto? Essa definição, gente, vai ser muito importante para nós entendermos sobre a corrente elétrica também, porque as duas coisas estão interligadas, assim dizendo, correto? Termos melhor o que seria tensão elétrica, nós vamos dar um exemplo e vamos fazer uma analogia. Vamos dar o exemplo de 2 caixas de água em níveis diferentes, sendo que a caixa 1 está cheia de água e a caixa 2 está vazia, correto? E elas estão em níveis de altura diferentes, sendo que a caixa 1 está a 220 metros acima da caixa 2, correto? Então, fazendo uma analogia, cada caixa de água representa um ponto. A diferença de altura seria a diferença de potencial, se levarmos em conta que a caixa 1 está cheia e a caixa 2 está vazia. A água seriam como se fossem os elétrons e o tubo são os condutores. Como as caixas estão em níveis de altura diferentes, existe uma pressão.
devido à gravidade, empurrando a água da caixa 1 para a caixa 2. Esta pressão, fazendo uma analogia, poderemos dizer que é a tensão elétrica. E o movimento da água no tubo seria o movimento de elétrons, ou seja, a corrente elétrica. Como a caixa 1 está a 220 metros, poderíamos dizer, fazendo uma analogia, que a pressão seria como se fosse 220 volts, se fosse tensão. Correto? Essa é a forma mais simples e a comparação mais eficaz que poderíamos fazer. Entendeu? Entendeu? Sabemos o que é tensão elétrica, qual a unidade dessa grandeza e qual o símbolo que nós vamos utilizar, né? E o aparelho que nós utilizaremos para medir a tensão elétrica. Bom, a unidade da tensão elétrica é volts, determinada aí pelo símbolo V. E o aparelho que nós usamos para fazer essa medição é o voltímetro. Lembrando que atualmente, para fazer medições, utiliza-se o multímetro. O que seria o multímetro? É um aparelho de medição elétrica que mede várias grandezas. Então, para que eu vou ter apenas o voltímetro, se eu tenho o multímetro que pode ler tanto tensão, como corrente, como frequência, como capacitância, como resistência elétrica. Correto? O próximo vídeo, lembrando a vocês que nós teremos uma videoaula prática sobre o multímetro, ok? Quais os tipos de tensão que nós podemos ter? Entendeu? Nós poderemos ter a tensão alternada e a tensão contínua. O que seria cada uma? Tensão alternada, geralmente, é a tensão que a concessionária de energia elétrica nos fornece, é uma tensão alternada. Ou seja, ela varia entre os polos positivo e negativo várias vezes por segundo. Essa variação é denominada frequência e a sua unidade é Hertz. E a tensão contínua, não existe variação. Existem dois polos, positivo e negativo, sendo que os elétrons se movimentam em apenas um sentido. Então, gente, isso é muito importante. Tensão alternada e tensão contínua. O que determina se a tensão é alternada ou contínua é a forma como os elétrons irão se movimentar em um condutor especificamente. Ou seja, se ele se movimenta de maneira alternada, não tendo polos, ora ele é positivo, ora ele é negativo, então a tensão é alternada. Agora, se o elétron se movimenta de uma forma só, sem variação de polos, é uma corrente contínua, correto? E nós temos uma representação gráfica da tensão alternada ou corrente alternada, né? Se vocês perceberem, a corrente começa de um ponto zero. Esse ponto vermelho aqui, ele representa o movimento da corrente. Ela começa de um ponto zero, vai até um ponto máximo positivo, depois retorna ao ponto zero. Depois do ponto zero, ela vai até um ponto mínimo negativo e depois retorna ao ponto zero. Se você ver, ela fica fazendo esse movimento. Esse movimento é feito várias vezes por segundo.
4 movimentos, eles formam um ciclo. Correto? Então ele faz esse movimento várias vezes por segundo, gerando a frequência. Aqui no Brasil a frequência geralmente é 60 Hz. Então ele faz isso 60 vezes por segundo. Correto? Mais para frente, nos próximos vídeos, como eu falei para vocês, nós vamos entender mais sobre a frequência. O que é frequência, o que ela altera, como nós usamos a frequência no nosso dia a dia como eletricista. Entendeu? Então vamos para o próximo. Vamos entender agora sobre as unidades de medida da tensão alternada e tensão contínua. A unidade de medida da tensão alternada é VCA. Em português, volts corrente alternada. E a unidade de medida da tensão contínua é VCC em português e VDC em inglês. Lembrando, gente, que alguns equipamentos vocês verão VCC, em outros equipamentos vocês verão VDC, mas é a mesma coisa, só está em linguagem diferente. Beleza? Tudo isso quer dizer que a voltagem é a corrente contínua, tanto VCC como VDC. Normalmente, o que define se a tensão é alternada ou contínua é como os elétrons se movimentam no condutor, gerando a corrente. Isso aí foi o que eu disse um pouquinho atrás, né? Seja esse movimento alternado ou contínuo, gerando a corrente contínua ou corrente alternada. Os termos usados para corrente alternada é CA, e para corrente contínua usamos a sigla CC. A partir de agora usaremos apenas estes termos, CC ou CA, para nos referirmos tanto à tensão ou à corrente. Por quê? Porque o que define, como eu já disse antes, o que define se a tensão é alternada ou contínua é o movimento dos elétrons. O movimento dos elétrons é corrente. Por isso que, para simplificar, as pessoas geralmente usam ou CC para corrente contínua ou CA para corrente alternada. Tá ok? Quais equipamentos usam corrente alternada? E quais equipamentos usam corrente contínua? Para vocês terem uma base, geralmente os eletrodomésticos em geral, eles usam corrente alternada. Exemplo, geladeira, máquina de lavar, etc. O liquidificador, geralmente eles usam corrente alternada. Agora, os equipamentos eletrônicos, eles usam corrente contínua. Exemplo, o seu smartphone, o seu notebook, o seu PC. Mas eu conecto ele na tomada. E a concessionária de energia, ela nos fornece corrente alternada. Como é que o meu smartphone é corrente contínua? Porque os aparelhos eletrônicos possuem fontes que efetuam a conversão de corrente alternada para corrente contínua. Mais para frente nós veremos isso também. Tá ok? Pessoal, já deu para ter uma base sobre tensão elétrica. Este assunto não vai terminar por aqui, até porque tem outras variações. Nós vamos aprender a medir no próximo vídeo. Fisicamente, nós vamos medir a tensão elétrica utilizando um multímetro, que será o alvo do nosso próximo vídeo. Entendeu? Nós vamos aprender a utilizar essa ferramenta indispensável
para um eletricista. Então, nos nossos vídeos teóricos, nós veremos mais sobre tensão elétrica, à medida que nós formos avançando no nosso conhecimento, ok? Nossos vídeos, eles serão pautados com teoria e prática, sendo um vídeo teórico seguido de um vídeo prático. O nosso próximo vídeo prático será sobre a utilização de multímetro, né? E o nosso vídeo teórico será sobre corrente elétrica. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.